Oi, meu nome é Caroline Sena, vocês podem me chamar de Carol e esse aqui é meu canal. E hoje eu vou falar sobre a Irlanda, a belíssima, a maravilhosa Irlanda. Que eu tô chamando de belíssima e maravilhosa, mas não fui ainda. Então, se daqui a um tempo eu fazer um vídeo dizendo que não gostei por motivos pessoais, desculpa. Mas atualmente é linda, maravilhosa Irlanda, que sinceramente eu estou completamente apaixonada pelo pouco que eu conheço e pela oportunidade que ela tá me dando sem ela nem saber. Então, a Irlanda é um país europeu, ou seja, fica na Europa. Ela é uma ilha. A gente tem a ilha Irlanda, aí tem uma ilhazinha aqui que é Inglaterra, e aí tem o resto da Europa. Pelo menos isso. Não sou lá boa em geografia não, mas dá pra ter uma noção. Só pra constar, é a Irlanda que tem o euro, não a Irlanda do Norte, que tem a Libra, porque ela tem as duas Irlandas, né? Uma que é da Inglaterra e outra que não é. Então, eu estou indo pra Irlanda. E a Irlanda nos dá a oportunidade de estudar inglês lá. Assim, você pode ir lá, estudar o inglês, de um mês apenas e voltar, só estudar o inglês. Mas você tem a oportunidade de estudar o inglês e trabalhar na Irlandinha, que é o que eu estou fazendo. Eu decidi, depois de muita pesquisa, ir para a Irlanda para estudar inglês e principalmente para trabalhar, para juntar um dinheirinho para futuramente poder pagar minha pós-graduação fora. Assim eu espero, a não ser que eu mude de ideia ou meus planos mudem. A vida é muito louca, então, assim, plano atual, fazer pós-graduação, realidade, talvez eu não faça, talvez eu faça. Só Deus sabe onde é que minha vida vai me levar. Mas sim, estou indo para a Irlanda. E eu vou falar um pouco sobre as informações que eu tenho sobre o intercâmbio de estudo e trabalho na Irlanda. Primeiro, esse intercâmbio você pode fazer ele contratando uma agência, um intercâmbio de estudo de inglês e trabalho através de uma agência de intercâmbio, que aí vai de você pesquisar as agências que tem disponível e qual você se sente mais confortável, qual você mais confia. Não é só sobre preço, importante, porque você passa a acabar indo no mais barato e acabando sofrendo algum tipo de golpe ou algo do tipo. É uma questão de preço, confiança, conforto. Ou você pode também contratar esse intercâmbio de estudo de inglês e trabalho através diretamente com uma escola. Assim, diretamente com as escolas de inglês que tem na Irlanda. Mas aí eu acho que você contratar diretamente com uma escola exige um nível de confiança e de conforto maior. Porque você vai estar lidando e comprando o seu intercâmbio com uma empresa que você não está se comunicando diretamente. Porque, por exemplo, uma agência de intercâmbio, eu sou de Salvador, e uma agência de intercâmbio, existem várias, que eu posso ir diretamente no escritório e conversar diretamente com uma pessoa. Isso passa uma confiança maior. Você fechando com a escola diretamente lá da Irlanda, é um pouco mais complicado essa questão. Mas aí vai de pessoa para pessoa. Eu, Carol, eu tô indo pra Irlanda e eu fechei meu intercâmbio diretamente com a escola para onde eu estou indo. Eventualmente eu posso falar um pouco sobre isso, um pouco sobre a escola, ou um pouco de como foi essa minha experiência, porque não adianta falar sobre isso agora, porque eu não fui ainda. Ainda tem, tipo, eu fiz só a primeira parte do processo, ainda falta o resto, entendeu? Tipo, pegar o avião, chegar lá, ver como é que eu vou ser recebida, todo esse processo. Então, muita coisa ainda pra acontecer, então não dá pra me dar um veredito e falar pra você, não, vai direto com a escola super certo. Não dá. Então, você decidiu fazer o curso de estudo e trabalho na Irlanda. A Irlanda, ela possui diferentes condados e você pode escolher para onde você quer ir. A mais conhecida é Dublin, que é a capital do país e é para onde muita gente vai. E você também tem outras cidades menores da Irlanda que você pode ir também. Lá você tem Dublin, que é a capital, você tem Cork, que se eu não me engano é a segunda maior cidade do país. Você tem Limerick, a Galway, Drogheda. Existem outras possibilidades. Essas quatro são as que eu mais conheço, que é Dublin, Cork, Limerick e Galway. Eu falei o end em inglês, desculpa, inglês. Mas sim,
Você tem essas 4 possibilidades, tem outras possibilidades também, que você descobre conforme você pesquisa. Eu tô indo pra Limerick, que é a terceira maior cidade do país, e é uma cidade do interior, considerada do interior, e eu decidi ir pra lá porque, assim, eu não sou uma pessoa que gosta muito de agonia, apesar de Dublin ser uma cidade pequena, em comparação ao fato de que eu moro em Salvador, eu preferi escolher uma cidade que fosse mais calma, que aparentasse ser um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, onde eu pudesse me adaptar com mais facilidade. Sei lá, a vibe Limerick me chamou a atenção. Acho que é mais minha cara. Eu quase escolhi Galway, mas eu preferi Limerick e vamos ver no que dá. Mas vamos lá. Intercâmbio de estudo e trabalho. No intercâmbio de estudo e trabalho, quando você fecha seu intercâmbio, você tem direito a 6 meses estudando, mais 2 meses de férias, onde você pode pegar o seu belíssimo dinheiro e viajar pela Europa inteira, ou você pode passar esses 2 meses trabalhando, o que você preferir. E esse modelo de estudo e trabalho te permite, o visto que você tira com esse modelo de estudo e trabalho te permite renovar mais 2 vezes, ou seja, você tem o seu intercâmbio que no total são 8 meses e você pode renovar por mais 2 vezes, o que completa 2 anos no país, com o visto. O visto de estudante que vai lá para trabalhar 20 horas. Observação. Esse intercâmbio de estudo e trabalho te permite trabalhar apenas 20 horas. Pronto, então a gente tem, você estuda o seu inglês e você tem o direito a conseguir trabalho 20 horas. Uma coisa que as pessoas pensam, eu já chego lá com o trabalho pronto, a agência já me dá trabalho? Não, o trabalho é por sua conta. Você vai lá, você pega o seu lindo, maravilhoso currículo e você vai atrás do seu trabalho, você vai conseguir o seu trabalho. E geralmente os trabalhos para intercambistas que vão são trabalhos considerados subempregos. A gente considera subemprego, mas lá eles não consideram subempregos. São trabalhos como garçonete, recepcionista, pessoa que lava prato, que tem um nome em inglês, que é kitchen porter. São trabalhos assim. Mas aí o trabalho que você consegue depende do nível de inglês que você tem. Mas depende de você conseguir o seu trabalho. E depende de você, basicamente. Você vai lá estudar seu inglês e depende de você conseguir o resto. Quando você fez o intercâmbio, você pode fechar um determinado tempo de acomodação. Mas depois desse tempo de acomodação, depende de ti também conseguir uma casa para você ficar de aluguel. Então, tem isso, tem essa questão. O aluguel depende de ti. No meu caso, por exemplo, eu fechei um intercâmbio com 2 semanas de acomodação pela escola. Eu tenho 2 semanas para encontrar uma acomodação fixa. Para você ir, em questão de gasto, não vou dar o total aqui, porque eu tô esperando eu ir, né, e ter completado todo o meu processo para ter um total, um valor fixo, mais ou menos de quanto eu, Carol, paguei. Isso é muito variável. Mas você tem o custo do curso, você tem o custo da passagem e você tem o custo do visto. Para você conseguir o seu visto na Irlanda, você precisa comprovar 3.000 euros. Vamos lá. Precisa comprovar 3.000 euros. Essa comprovação é exigida para dizer que, tipo assim, o tempo que você vai ficar lá, você tem esse dinheiro para sobreviver caso você não consiga o seu trabalho. Certo? Certo. Agora, esse 3.000 euros é seu para gastar. Você só vai comprar. Você precisa ter esse dinheiro, tipo, um extrato bancário ou alguma coisa do tipo, para comprovar que você tem esse valor para sobreviver. Para você conseguir tirar seu visto também, mas o dinheiro é seu. Você não vai estar pagando 3.000 euros para tirar o visto. Você vai estar pagando 300 euros para tirar o visto. Mas aí você tem que conseguir juntar esses 3.000 euros, o que é punk. E o gasto base é esse. Tem minúcias a serem conversadas, mas é o gasto base. Por que fazer um intercâmbio de estudo e trabalho na Irlanda? Você está na Europa. Você está na Irlanda, você está na Europa. E lá eles têm uma companhia aérea chamada Ryanair, que você tem passagens de ida e volta para países europeus que são baratas. E que você consegue, sei lá, com o Itália tudo ali perto, você consegue fazer uma viagem no final de semana, por exemplo, 2 dias, 3 dias. Então,
No vídeo anterior eu tava falando sobre como eu escolhi Irlanda no lugar do Canadá, e uma das coisas que mais me motivaram foi isso. O fato de que eu posso viajar com facilidade. Tipo, custo de vida também é muito bom, delícia. E eu posso viajar com facilidade, porque não é tão caro, não é tão caro. E eu posso renovar meu curso de inglês por mais de 2 anos, o que significa que eu posso ficar por 2 anos lá. E esse tempo juntando dinheiro, organizando minha vida, vivendo lá por 2 anos em um país diferente, me organizando para me manter lá ou não, dependendo do que os 2 anos me esperam. Então, assim, essas são as informações básicas que é interessante se ter sobre Irlanda, sabe? Sobre o estudo, sobre o intercâmbio de estudo e trabalho. Assim, existem muitas informações a serem detalhadas ainda sobre isso. Esse vídeo é muito para falar sobre a Irlanda, a possibilidade que a Irlanda pode nos dar. Só para ter uma noção básica sobre o intercâmbio, o processo de intercâmbio. Mas existe muita coisa importante nesse processo que é importante ser dita, é importante ser observada e ser aprendida. Porque, é como eu disse, é uma questão de pesquisa. Você tem que entender observação extremamente importante que eu esqueci de dizer. O visto você não precisa tirar aqui. Você não precisa tirar aqui o visto, que nem você precisa para os Estados Unidos ou para o Canadá, que eu acho que, se não me engano, o Canadá precisa de visto hoje em dia. Você não precisa tirar aqui. Você vai com seu passaporte lindo e maravilhoso. Até porque a Europa, você pode ir para a Europa, conhecer a Europa por 3 meses sem necessariamente precisar de um visto. Você pode ir só com o seu passaporte e ir lá pegar o visto. Então, por isso mesmo que você só tira o visto lá, você sai daqui do Brasil com seu passaportezinho, os documentos necessários para chegar na imigração, outra conversa, e lá você tira o visto. Então, você não precisa tirar o visto aqui no Brasil, você tira o visto lá. Então, eu só queria falar um pouco sobre a Irlanda, sobre o lado positivo da Irlanda. Assim, Irlanda, país frio, que gosta muito de uma chuva, que é um paísinho que gosta de chuva, pelo que o povo diz, entendeu? Então, se você não é uma pessoa que vai aguentar esse tipo de clima, complicado, repense, pensa bem que clima é uma coisa muito importante. Não sei se eu vou sobreviver, eu sou soteropolitana, tô acostumada com calor assim, delícia. Aqui na Bahia, que Salvador especificamente, 22 graus, 23 graus já tá frio demais, né? Então vamos ver como é que vai ser os meus, sei lá, 4 graus, 5 graus lá, vamos ver como é que a gente sobrevive. Mas é importante entender o clima do país, o custo de vida do país. Tudo isso são questões que pesam na escolha, no tipo de intercâmbio que você vai fazer. Então, tudo isso foram questões pesquisadas quando eu estava na dúvida entre Irlanda e Canadá. E foram coisas... Foi analisando esses fatores que me fez decidir Irlanda. E, obviamente, o fato de que eu vou poder viajar e que, tipo, se eu quiser, eu consigo encontrar uma passagem de 20 euros ida e volta pra Inglaterra. Você tá entendendo? Você tem noção o que é poder fazer um bate e volta com 20 euros pra Inglaterra? A passagem, é claro, mas aí a passagem sempre é mais caro, teoricamente. Você pode fazer viagens pra países da Europa com custo baixo, tipo... eu pretendo muito nesses primeiros 8 meses fazer isso. Mas é isso. Essa é a Irlanda. Essa é a Irlanda que eu conheço. Ou seja, a Irlanda que eu conheço através de muita pesquisa. Não a Irlanda que eu conheço presencialmente. E é interessante até ter esse vídeo aqui já registrado, porque eu falo sobre a Irlanda na perspectiva de uma pessoa que pesquisou muito sobre a Irlanda, pesquisou muito sobre o intercâmbio de trabalho. Vamos ver no que é que vai dar as minhas impressões pós conhecendo a Irlanda. E é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Curte aqui se gostou, se inscreve no meu canal. Qualquer coisa, comenta, pergunta. Sugestões estou aceitando. Se quiserem saber coisas específicas, podem perguntar aqui, dependendo do que for. Vamos ver se não rende um vídeo. Se render o vídeo, nice. Se não render o vídeo, eu respondo aqui embaixo também. E é isso. Muito obrigada e